Na tarde de hoje, o nosso grupo pretende fazer o trabalho da interpretação de dois desenhos específicos para a psicologia transpessoal. Um é o teste do dragão e outro a mandala das mil faces, como são conhecidos dentro da abordagem da transpessoal. Mas, para a gente começar o nosso trabalho, é sempre importante a gente fazer um exercício de centração. Então, eu vou convidar a todos aqueles que puderem a desativar os seus microfones, prestarem atenção na sua respiração, observar como estão se sentindo aqui agora, lembrando que cada um de nós vem de uma experiência muito específica da sua semana, do seu dia, de vivências, de experiências que fazem parte do seu momento aqui agora. Então eu peço para que você preste atenção na sua respiração, observe como você está se sentindo. Veja o que é o mais importante para você aqui e agora. Lembrando que não tem ninguém mais importante do que você mesmo nesse momento. Prestando atenção no ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Observar como você está se sentindo aqui agora. E a cada inspiração, você vai percebendo que existem dragões dentro do seu ser aqui agora. O Léo Matos, na psicologia transpessoal, que foi meu professor e mestre maior dentro dessa abordagem, ele dizia que todas as noites a gente precisa atravessar pelo menos 9 dragões. Porque só assim a consciência consegue fazer o seu ciclo completo e retornar ao eixo do equilíbrio numa escala, numa oportunidade maior de amplitude de consciência. Então, esses dragões, na verdade, representam os nossos medos, nossas inseguranças, nossas instabilidades. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Nós sabemos que o dragão é mitológico, portanto, arquetípico. Não existe, ninguém aqui viu um dragão andando na rua, atravessando a calçada, entrando num carro ou tendo que fugir dele. Mas como é o dragão que se apresenta na sua frente para você aqui agora? É grande? É pequeno? Cospe fogo? É amoroso? É neutro? É raivoso? Tem cauda? Qual é o tamanho desta cauda? Que estruturas esse dragão tem para você aí agora? E o que esse dragão, na verdade, representa do seu ser? Os seus aspectos que precisam ser trabalhados e modificados. O dragão encontra-se onde está o nosso medo, o medo mais profundo. E também representa a possibilidade do empoderamento. Porque quando eu faço sincronia e sintonia com este medo, e eu dissipo a ilusão, as tendências que estão envolvidas neste medo, eu me empodero de habilidades, de características que existem no meu ser, que me tornam mais centrado, mais ligado à essência, aquilo que eu de verdade sou. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar.
Observa como você está se sentindo aqui agora. O que esse dragão quer, precisa ou necessita de você nesse momento? Além deste, há outros dragões? Lembrando que por noite nós precisamos atravessar os estados que ultrapassam os 9 dragões da noite. Que outros que estariam aí que de uma certa forma representam características e estruturas que conversam com você. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Como você está se sentindo aqui agora? Vai observando seus pés, suas pernas, inspirando, pequena pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Quadris, o tronco como um todo, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos, inspirando e expirando. Pescoço, cabeça, couro cabeludo, testa, sobrancelhas, os olhos, bochechas, maxilar, mandíbula e a língua, as orelhas, inspirando e expirando. E devagar, sem pressa, no seu ritmo, no seu tempo, vai trazendo sua consciência atenta para o aqui e agora. Devagarzinho vai abrindo os olhos, voltando sua percepção para este momento, aqui e agora. Dentro da inteireza da visão do empoderamento, da psicologia transpessoal ou dos estados modificados de consciência, há uma questão fundamental e importante que é fazer a conexão com aquilo que de verdade mora no nosso ser. Toda vez que eu tento fugir de algo que está aqui, que faz parte do meu estado de manifestação consciencial nesse momento, eu estou jogando para a sombra. E nós, carinhosamente falando, já conversamos, refletimos tantas e muitas vezes a respeito dessa questão de luz e sombra. Mas eu não posso negar, eu não posso dizer, ah, não, isso não me pertence, eu não vou entrar em contato com esta dor. Já o próprio Jung, um dos pais da psicologia transpessoal, dos precursores, não é, que deixou o caminho aberto para que a psicologia transpessoal pudesse emergir com a grandeza com a qual ela surgiu na época dos finais dos anos 60, trouxe a verdade quando ele dizia que exatamente onde está o meu medo está a minha cura. Então, a proposta do nosso trabalho na tarde de hoje é trabalhar com dois testes, né, duas técnicas projetivas que são utilizadas tanto para a questão educacional, para a área de organização corporativa, ou mesmo a nível de consultório individual, para workshops em grupo, num aspecto de autoconhecimento. Um deles, o teste do dragão, que nós vamos conversar a respeito dele daqui a pouco, e o outro a mandala das mil faces, embora ela só tenha 6 compartimentos, mas ela é conhecida como mandala das mil faces. Então a gente vai brincar com essas duas estruturas para pensar na possibilidade do medo e do empoderamento. É a respeito disso que os dois testes trabalham o tempo inteiro.
Tudo bem? Para que a gente possa começar, eu queria que vocês, muito rapidamente, assim, num parágrafo, se a gente pudesse, dizer, no máximo 1 minutinho e meio para cada um, pudesse dizer aquilo que visualizou nessa imagem inicial do contato com o dragão ou os dragões internos. Claro que não é obrigatório, é quem quiser e sentir vontade de compartilhar e falar alguma coisa no grupo. Alguém quer? Vai, Zilda, já vi que você está com vontade, pode falar. Eu ia erguer a mãozinha. Não, o que eu achei interessante, o que veio primeiro na minha mente em relação ao dragão, foi um dragão infantil, um desenho de um dragão. Barrigudinho, com a boca fechada, não emitia fogo, e era na cor azul. Então eu achei muito interessante isso, porque eu não estava pensando em desenho, em nada, né? E depois os outros dragões, eles foram crescendo gradativamente, que eram os 9. E aí sim, o último é que era o maior de todos, né? Mas é interessante que eles se encaixavam, tá? Eu achei isso muito interessante, tá? E que mais? Acho que é praticamente isso que foi. Que legal. Eu me senti tranquila, bem, e não tinha nada assim que realmente levasse para o medo. Não sei, até eu fiquei pensando agora, né? No momento. Medo do que eu teria medo. Mas eu passei por uma situação essa semana que eu senti muito medo. Porque. Você vai pôr a gravação, né? Depois eu conto, tá? Vocês me desculpem, mas depois a gente conversa sobre esse meu medo, tá? Tá, Foi muito interessante, mas eu sim, quero preservar, tá? perfeito, com certeza. Assim será feito. Beijo. Obrigado, Isilda. Obrigada. Lore, Meu dragão, primeiro que eu vi, era negro, com asas abertas, parecia uma fênix, mas era um dragão, e soltava fogo. Tinha cara bem ameaçadora. Aí o segundo dragão, sabe aquele. Tem um filme que fala do, acho que do Mário Dragão, mas era o nome do dragão era Safira. Então parecia isso, ele era azul e tinha cara de bonzinho. E o terceiro era um vermelho para o preto. Eu só vi 3 dragões. E teve uma hora que eu senti como se eu tivesse descido um degrau. Enquanto a gente estava fazendo, é como se, né, eu meio que tivesse lá, flutuando, aí eu assentava. Foi isso. legal. Obrigado por compartilhar, Lore. Van, Uma coisa que eu percebi bem interessante, eu demoro um pouco para entrar. Né? Depois que eu entro, as coisas flutuam, assim, e fluem. Eu vi um dragão de um desenho, não sei se é o Shrek, não sei qual é, mas assim, um dragão muito grande, dentro de uma torre. E ele estava preso, exatamente como é no desenho. Ele estava preso numa corrente e ele só levantava a cabeça, olhava para mim e baixava a cabeça de novo. Meio que não sei se a palavra é triste, mas bem assim ali. E daí depois, na hora que você falou dos outros dragões, daí apareceu vários dragões pequenininhos. E daí a Marina tem um brinquedo, ela tinha, na verdade, um brinquedo que era um dragão, que daí tinha os dragõezinhos junto com a mãe dragoa, né? Então, eram exatamente esses dragõezinhos da Marina, lilás, assim. E eles pulavam, eram uns 2 ou 3, em volta desse outro dragão muito grande que estava ali acorrentado. legal. Obrigado por compartilhar isso com a gente, Van. Retinha, Então, primeiro que apareceu, eu, assim, ele não. Eu escutei um bater de asas muito grande, sabe? E parecia que ele estava aqui, assim, que eu não podia ver, sabe? Assim. E ele ria.
né? De vez em quando, assim. Mas ele ficava, que aquele bater era constante, né? Quase uma tortura, né? Assim. E daí, quando foram se apresentando outros, e ele é muito grande, a sensação que ele é muito grande, né? E azulado, me deu a sensação. E daí foram aparecendo outros menores, e eu fui olhando, assim, daí tinha um com a asa quebrada, assim, o outro com não sei o que na cabeça, o outro não sei o que, e quanto mais aparecia, mais o outro ria, né? E é a sensação que eu tenho, assim, que ele falou assim, eles podem vir todos, mas eles ainda estão sob o meu domínio, né? Então, é como se esse grande dragão, ele incapacitasse os outros de alguma maneira, né? E daí me deu uma hora, quando começaram a aparecer os outros, me deu uma sensação de raiva, né? E no final, tampou aqui, ó. Ficou completamente fechado. Dor física, né? Aí eu fui engolindo, bebi água, melhorou, assim, mas eu ainda sinto uma coisa apertada aqui, assim. Foi isso. Obrigado por compartilhar, Rita. Dolores. Abre seu microfone, Dolores. Eu disse que aqui está meio tumultuado, porque meu neto está aqui e começou, de repente, a chorar por causa da mãe. E aí eu não consegui fazer direito. Mas, assim, eu vi um dragão só, não vi os outros, tá? E ele fazia muito barulho, tá? Ele estava, assim, de cara séria. E, assim, por enquanto foi isso, porque não consegui também concentrar direito, apesar da dificuldade que eu já tenho em concentração, né? Então, gente, se eu sair, entrar e sair aqui é por causa daqui de casa, tá? Fica Mas eu pretendo tranquila. ficar de pé. Tá. Beijo, obrigada. Obrigado pela sua compartilhar sua experiência. Masako. Oi. Então, eu só vi o primeiro dragão, porque ele apareceu voando, aí eu subi nele, e aí eu fui com ele. Não foi mais nada. Delícia. Obrigado por compartilhar sua experiência, Masako. Alguém mais? Desculpa que eu nem levantei a mão, porque eu fiquei no levanta e senta, porque eu estou com raio de um cisco no meu olho, que está enchendo a minha paciência. Fui lá pingar colírio, mas assim, a única coisa, eu só vi o primeiro dragão, ele era cinza, bem grandão, e assim, uma cara bondosa, um jeitão de bonzão. Bom, Obrigado por obrigada. compartilhar sua experiência. Tá, tá. Todo mundo, de uma certa forma, imagina dragão. Se a gente pensar na questão da própria cultura oriental, né, assim, porque o dragão é um mito e ele também traduz essa possibilidade. É assim, a partir do momento que ele vai queimando os caminhos por onde ele vai passando, que ele pode queimar os caminhos por onde ele vai passando, ele vai promovendo a transformação. Porque se a gente pensar, por exemplo, num terreno, tudo bem? E assim, que colocamos uma queimada, o que a gente fez? A gente meio que acabou com aquele terreno naquele primeiro momento para poder depois, mais para frente, permitir a possibilidade de fazer com que uma nova chance de culturas que estejam ali naquele terreno possam germinar e possam brotar, né? O terreno vai ser preparado para poder ser fertilizado e, a partir disso, começar a trazer as verdadeiras essências que moram lá dentro. Então, quando a gente pensa na própria possibilidade, por exemplo, assim, no próprio calendário oriental, nós temos o ano do dragão.
E nós podemos pensar carinhosamente falando o que aquilo significa. Porque quando a gente vai ler, de repente, nos próprios dicionários de simbologia, a questão do dragão, a própria chance da força, do poder, né? Mas esse poder no sentido de empoderamento, um poder que venha de dentro para fora, das verdadeiras questões que são essenciais em si mesmo. Só que para poder lidar com essas questões, eu preciso dos desafios, daquilo que seria contra essa chance das habilidades verdadeiras poderem emergir, para que eu consiga treinar a chance, né, de trazer à tona estas habilidades verdadeiras. Fazendo uma analogia, num jogo qualquer, então assim, o time adversário, aquele que rouba a bola e que não permite com que o jogo caminhe daquela maneira, em termos de grupo, né, assim, o tamanho da trave lá do gol, como a gente já brincou em outros episódios dos nossos encontros. Então, quanto mais adversidade eu tiver, mais prontidão eu tenho para poder destravar as habilidades mais verdadeiras que moram neste ser. Tudo bem até aqui? Então a gente já parte deste princípio, este dragão, carinhosamente falando, né, ou os dragões que cada um de nós visualizou ou foi visitado por ele, tá? Tá tentando trazer alguma coisa importante, significativa para si. E que não cabe aqui para nós agora mexer com essa questão da interpretação. O grande X da questão é nós começarmos a observar o como esse dragão que foi visualizado, ou pelo qual nós fomos visitados, ou os dragões, de uma certa forma podem favorecer a possibilidade de nos trazer e nos traduzir aquilo que nós necessitamos nesse momento. Que habilidade pode estar sendo trabalhada nesse momento que aquele dragão está tentando representar a adversidade que pode, num primeiro momento, causar medo, para que com isso eu consiga me tornar mais empoderado no self e menos valorizando as questões do ego, luz e sombra. Até aqui tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte: vai pegar a folha de papel, uma das folhas quaisquer que nós temos para desenho, e o nosso material para desenho, e aquele pires ou compasso, ou um CD, né? Vamos brincar assim, que pode ser usado ou não, para a gente poder fazer o círculo no papel. Então pega o giz, né, para quem for trabalhar com giz ou a canetinha. O ideal para nós trabalharmos com o teste do dragão é a folha que foi enviada para vocês, que depois a gente mostra, que está lá no WhatsApp, mas eu só consegui enviar agora, na metade da tarde, então pode ser feito em qualquer folha de papel. E assim, lápis de cor e caneta preta. É só isso que é utilizado para poder fazer o teste do dragão. E quando ele é aplicado, pede-se para as pessoas que ali vão se submeter ao teste que ele deve ser feito em 8 minutos. E existe como se fala, uma instrução para se fazer o teste. Todo mundo desenhou o círculo no papel? Já fizeram o círculo no papel? Tá ótimo, ótimo, perfeito, perfeito. Quem for usar até a própria folha do teste, está tudo certo. É o seguinte, posso dar as instruções? Tá. Faz de conta que eu estou olhando por uma janela. A instrução é assim. Faz de conta que eu, observador, esteja olhando por uma janela. E a janela, ela é o centro deste círculo. Ou tudo que está dentro dessa circunferência que você desenhou, ou se você estiver utilizando a folha específica do teste, tudo que está dentro dessa circunferência é a área delimitada para a cena que eu vou criar, que estou olhando através desta janela. E nesta cena, todos os elementos que eu vou citar para vocês agora, eles precisam estar conversando, interagindo. Eles estão ali, é como se eu olhasse para fora da janela e aqueles elementos estão representados ali através daquela janela. Tudo bem? É isso que é para ser feito. Não pode ultrapassar para fora das margens do círculo. O círculo precisa ser respeitado. É tudo dentro do círculo. E uma dica: todos os elementos precisam aparecer. Tudo bem? Então, do lado desse desenho, do círculo que você colocou, eu vou citar para você agora todos os elementos que tem que conter no desenho. Então, eu primeiro vou citar os elementos, depois eu vou dar um tempo para a gente poder fazer o teste. Combinado assim? Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês marcam porque são muitos elementos, tá? Vamos lá.
Alguém precisa de tempo para pegar uma caneta, lápis? Fala. Vi, tem que anotar no próprio papel ou pode anotar num caderno à parte? Só para. Você pode anotar no próprio papel, porque a gente está fazendo o estudo, o aprendizado. Tá. Quando você vai aplicar o teste, você recebe uma folha já com as instruções e com os elementos que precisam ser colocados. Tudo bem? Mas aqui para a gente você vai anotar agora que não tem problema nenhum, tá? É aprendizado, para a gente é aprendizado. Ô, Vitor, uma curiosidade só. Por favor. Naquele desenho do círculo que você nos enviou, ele está dentro de um quadrado. Esse quadrado seria a janela? Ou não tem nada? Porque você falou que a gente olha por uma janela. Então, eu pensei, esse quadrado que ele está envolvendo esse círculo, seria isso? Seria como uma janela esse quadrado? Ou qual a função desse quadrado? Pode ser sim, mas lembra que o desenho todinho ele tem que ser contido dentro do círculo, tá? Mas pode ser sim, tá bom? Depois eu vou falar a respeito disso. Foi bom você ter perguntado, tá, Isilda? Posso passar os elementos? Todo mundo está pronto para anotar? Então, vamos lá. A gente vai primeiro anotar, depois eu vou dar a instrução de novo. Sol, lua, nuvem, pássaro, montanha, casa, caminho ou estrada, árvore, flor, pessoa, lago, peixe, pato, cobra, borboleta, gato, cachorro e dragão. Todo mundo anotou? Tá, é assim, ó. Se nós fôssemos fazer o teste verdadeiramente falando, a gente diria assim: você tem 8 minutos e somente pode ser utilizado lápis de cor, porque você já precisa fazer os desenhos coloridos, porque não vai dar tempo para colorir. Tudo bem? Então, assim, é ideal que já use direto o lápis de cor, a canetinha, o giz pastel óleo, giz de cera direto com os elementos. Aqui, nós não vamos trabalhar só com 8 minutos, porque é o nosso estado de aprendizado. A gente não está preocupado com a questão do tempo. Se fosse como um teste, como ele deve ser aplicado, teria que ser feito em 8 minutos. E quando chegasse ao final de 6 minutos, o instrutor vai dizer assim: faltam 2 minutos. E a cada 30 segundos ele vai dizer: falta 1 minuto e meio, falta 1 minuto, falta 30 segundos, acabou. E quando acabou, todo mundo teria que largar os lápis exatamente como estava. Quem não conseguiu chegar aos elementos totais daquilo que foi pedido, o teste não vai nem para análise, para vocês terem uma ideia. Ele é descartado, ele não é analisado. Todos os elementos eles precisam aparecer dentro desse círculo e precisam ser feitos em 8 minutos. Primeira coisa. E como o próprio nome diz, aqui que nós estamos em aprendizado, já vou colocar a questão importante. O elemento fundamental é o dragão. Tudo bem? Porque o teste do dragão. Então não dá para o dragão não aparecer. Ok? Tudo bem? Fala, Lori. Boa tarde. Lori? A Massaco pediu primeiro para falar. Massaco? Tá, Massaco, Depois desculpa. eu falo, Tá. Massaco. Desculpa, Massaco. Eu só queria saber, depois da árvore, pessoas, é isso? Flor. Perfeito. Tá. Isso. Tá, obrigada. Só faltou essa para você? Só. Tá. Obrigada. Nada. Lori? Mestre, você falou que é para a gente usar as cores, né? Mas pensando que a gente tem só 8 minutos para fazer, então entende-se que cada elemento vai ter uma única cor. Por exemplo, a árvore, se eu escolher o verde, eu tenho que fazer ela inteira em verde. Não.
Eu posso ir pintando. Você Aí que pode ir pode. pintando. Tá, e aí que pode acontecer de deixar alguns elementos para depois. Sim, sim, Tá. mas é passada a instrução no momento que inicial do teste, é dito que o teste vai ser feito em 8 minutos e que ao término dos 6 primeiros minutos o instrutor vai dizer, oi, faltam 2 minutos, e aí de 30 em 30 segundos ele vai interrompendo, que é proposital, tá? Tá, tá. Isilda? Ô, Vitor, eu lembro que a pessoa não escreve os elementos, né? Ou Não, ela... Não, escreve, então, não Ela escreve. recebe a folha de instruções junto com os elementos. Ah, ela recebe os elementos, tá. Eu não Recebe. lembrava disso. Tá, Isso, tá? obrigada. Nada. Tudo bem? Tudo bem? Alguma outra dúvida? Não? Tá. Então é assim, ó. Agora eu vou passar de novo eu vou passar a instrução para vocês. Aí a gente começa a fazer, tá bom? Porque aí eu vou parar a gravação para a gente poder fazer o nosso teste. É assim. Você está olhando pela janela. E através dessa janela você está lidando com uma cena, onde todos esses elementos que aparecem aí apontados para você, eles precisam estar interagindo. A partir de agora, você tem 8 minutos para poder construir essa cena dentro do círculo. Tudo bem? Podemos começar? Só que para a gente não vai precisar ser 8 minutos, a gente vai levar mais tempo, tá, gente? Pode fazer, tá?